Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 adiante. Enquanto a igreja está procurando, quero fazer aqui a minha gratidão. Quero louvar a Deus pela vida do nosso digníssimo pastor Viana. Louvar a Deus pela vida do pastor que está à minha retaguarda, a qual o Espírito Santo já usou para falar poderosamente comigo. Que ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor. Louvar a Deus pela vida da pastora. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Louvar a Deus pela vida da irmã Miriam, pela vida de cada um de vocês. Deus marcou esse encontro comigo e com você nessa noite. Foi o Espírito Santo que nos trouxe para nós receber a porção dobrada, porque sem poder o crente cai. Amém? Oh glória! Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Fala, e todos, fala assim igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fala, Senhor Jesus, me dá a porção dobrada do Espírito Santo nessa noite. Fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Deixa eu ver quem quer. Aleluia. Devo repetir novamente. Deixa eu ver quem quer. Glória a Deus. Sente glorificando a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, esse tema a qual o Espírito Santo colocou no coração do pastor, aleluia, é muito lindo, cheio do Espírito Santo, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito de Deus, pastor, ele atua desde do princípio da criação, pois no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, vai dizer que o Espírito se movia sobre a face das águas. É a primeira menção na Bíblia que faz do Espírito de Deus. O Espírito estava trabalhando, o Espírito estava se movendo sobre a face das águas. Deus verbalizou e o Espírito trabalhou. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. A própria boca de Deus se fez carne e habitou entre nós, como está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 14. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. João, pastor, descreve a natureza de Jesus Cristo, dizendo em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era
Deus, aleluia, observe que ele leva lá no princípio da criação, aleluia, no princípio era o verbo estava com o Pai, o verbo era a boca do Pai. Deixa eu ver quem está entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se amam, aleluia, tanto que se torna um só Deus. Israel não entendeu, Israel não compreendeu, mas estou diante de um povo a qual o Espírito revelou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Deixa eu ver quem está entendendo, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus se declara Deus aos judeus, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. A mulher samaritana, Jesus se revela dizendo: eu sou, eu falo contigo. Deixa eu ver quem está entendendo que Ele é na tua vida. Ele é Deus na tua vida. Deixa eu ver, aleluia. Não podemos receber Jesus se nós não tivermos o Espírito Santo, pois é pelo Espírito Santo que Jesus é revelado ao coração dos crentes. Muitos não estão acreditando em Jesus de Nazaré, porque o Espírito já saiu, irmão, porque já saiu da graça. Mas eu estou diante de um povo pentecostal, um povo que ama o Espírito, o povo que vem buscar o Espírito, o povo que anda no Espírito, o povo que intercede pelo Espírito, o povo que adora no Espírito. Deixa eu ver se esse povo está aqui. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, irmão, atuava desde o princípio. O Espírito Santo, pastor, era conhecido na Bíblia como o Espírito de Deus, como o Espírito do Senhor. Agora ele é conhecido como o Espírito Santo da graça na minha e na tua vida. A Bíblia vai dizer, aleluia, que esse Espírito Santo, ele se apoderava de homem, ele se apoderava de juízes, ele se apoderava, aleluia, de nazireus. Porque não lembrar que o Espírito Santo se apoderava de Sansão? Sansão, pelo Espírito, pastor, ele tinha uma força sobrenatural. Porque não lembrar que Sansão arrancou os portões de casa? Porque não lembrar que quando juntou 1000 homens para pegar Sansão, destruir Sansão, o Espírito se apoderou de Sansão, e com uma queixada de jumenta, Sansão mata 1000 filisteus. Porque não lembrar que o Espírito revestiu a Gideão, e Gideão, com 300 homens, vence uma grande multidão. O Espírito de Deus, ele não vem para o homem sapatear, não que eu seja contra, porque pelo Espírito eu posso ver Davi dançar na alegria do Espírito. E sabe qual era o temor de Davi? Era ficar sem o Espírito, pois ele falou: Senhor, retira tudo de mim, mas não retira a alegria do Espírito Santo. Deixa eu ver quem vem se alegrar no Espírito. Deixa eu ver, eita glória. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Espírito também vem para capacitar homens da sabedoria, ciência e entendimento. Porque não lembrar de Bezaliel, quando o Espírito vem sobre Bezaliel, eu quero te dizer que a sabedoria não está na mão dos cientistas, eu quero dizer que a sabedoria não está na mão dos homens da medicina, a sabedoria ainda está na mão daquele que teme o Senhor. O segredo é para aqueles que amam o Senhor. Deixa eu ver quem vem adorar, só quem vem adorar a esse Deus insistiu. Deixa eu ver, eu vou dar um minuto para a igreja adorar, depois eu prego. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que antes que o Espírito fosse derramado sobre a vida dos cristãos, ele operava poderosamente. Ele encheu Davi, ele encheu, aleluia, homens capacitados de sabedoria, de ciência. Porque não lembrar, aleluia, que o Espírito atuava ensinando os homens, os juízes, aleluia. Eu quero te dizer, irmão, que nessa noite o Espírito está capacitando o crente nessa noite de uma forma diferente. Eu venho profetizar de olhos abertos que tu e a tua casa servirá ao Senhor, porque o Espírito nessa noite está capacitando
capacitando o crente. Deixa eu ver quem crê, só quem crê. Só levanta a tua mão, porque é profético. Levanta a tua mão, porque é profético. Meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí. Enquanto o pastor estava ministrando, eu vi uma tocha de fogo, e ainda a tocha ainda está acesa. Está, eita glória, já estou impactado pela presença. Só quem vem adorar, só quem vem adorar, adora teu Deus aí, crente. Deixa Jesus te usar. Aleluia. Aramandaia sou. Eita, eu vou deixar esposo para lá e vou dar lugar. Vem comigo no glória, vem comigo na presença, vem comigo, porque ainda eu creio, pastor, que quem, aleluia, capacita o homem na palavra ainda se chama Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Eita glória, eu vou dar um minuto para a igreja adorar e ser cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Deixa eu ver. Alabas, se esvazia de si, se enche dele, porque estamos vivendo uma atualidade, irmãos, aleluia, que as pessoas estão cheias de letras, cheias de conhecimento, mas não tem presença, não tem poder de Deus, aleluia. Crescer na graça e no conhecimento. Não adianta ter conhecimento se não tiver presença, não adianta ter conhecimento se não tiver graça. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, amados irmãos, aleluia, que Jesus promete o seu Espírito Santo, porque Jesus, pastores, ele viu que não ia ser fácil para a igreja. Ele viu que a batalha do inferno ia ser travada contra a igreja do Cordeiro. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fala para teu irmão: ei rapaz, o Espírito está com você hoje, amanhã e para sempre. Deixa eu ver quem está entendendo que o Espírito anda lado a lado. E tem crente aqui que o Espírito revela, tem crente aqui que o Espírito opera, tem crente aqui que tem um dom. Eita glória, oramanda, só quem vê adora. Eita glória, hoje tem que ser um culto fora do normal, irmão. Deixa Jesus te usar. Aleluia. Muitas pessoas estão angustiadas, tão oprimidas, que não conseguem sentir essa presença. Está aqui, mas a mente está no problema. Eu quero dizer que o teu Deus é maior do que teu problema. Eu quero te dizer, irmão, que o Deus que operou no passado, Ele ainda é o mesmo. Você não entendeu? O Deus, aleluia, que operou lá no passado, Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deixa eu ver quem vai adorar Ele. Isaías vai dizer, Isaías 43, 13: porque antes que houvesse dia eu sou, antes que houvesse dia eu sou na tua vida, antes que houvesse dia eu sou na tua casa, antes que houvesse dia eu sou no teu ministério. Eita glória, meu Deus, eu recebi uma profecia e tomei posse. Satanás está tentando te parar, não vai parar. Sabe por quê? Quem manda na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estamos vivendo uma atualidade que, se o homem pregar a verdade, as pessoas vão dizer que eles é fanático. Se nós for protestante, vão dizer que nós, aleluia, somos fanáticos, somos loucos. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus não mudou. O mundo está amando muitos que dizem ser cristão. O mundo está andando lado a lado com muitos que dizem ser cristão. Mas não foi assim na atualidade, não foi assim no passado, pastor. Aleluia, os crentes eram perseguidos, porque o que era pecado, o que era abominável a Deus era abominável.
aleluia, muitos aí estão dizendo que estão recebendo o Espírito Santo, está rodando, está caindo nas cadeiras, mas esse poder é só dentro da igreja. Saiu, vai falar mal do culto, saiu, vai falar mal do pastor, saiu, vai falar mal. Porque muitos estão na igreja, mas não quer ouvir mais Jesus de Nazaré, não quer receber repreensão, e o pai corrige o seu filho porque ele ama. Não podemos beber de duas águas, irmão. Não se engane, não se iluda. O caminho não mudou, pastor. O caminho ainda é estreito, a porta ainda é apertada. Alamandaramasi. Muitos estão buscando a glória terrena. Satanás está enganando muitos na terra. Muitos estão se vendendo por life, muitos estão se vendendo por curtida, muitos estão se vendendo por coisas momentâneas, como Esaú profano, deixou a bênção pelo prato de lentilha. Eu prefiro perecer com o povo de Deus, eu prefiro me preparar para a volta de Jesus de Nazaré. Tem muitos Esaú trocando a sua bênção espiritual pelo prato de lentilha. Não faça isso, porque o que Deus tem é grande. Olhos não viu, ouvido não viu, nem subiu o coração do homem. É o que Deus tem reservado, a palavra da salvação. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco só um momento, para que o Espírito te enche e vá embora, para que o Espírito Santo se apodere de você e vá embora. No Antigo Testamento, se nós for observar, muitos homens receberam o Espírito Santo só uma vez. Foi tomado pelo Espírito, mas o Espírito saiu. Foi revestido, mas o Espírito saiu, porque muitos voltaram à idolatria, adorar Baal. Mas o Senhor falou assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece. Aleluia, porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele está convosco, Ele está em vós. Eita glória, deixa eu ver quem tem o Espírito Santo, deixa eu ver, se você tem o Espírito Santo, dá glória para Jesus de Nazaré. A Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus ressuscita, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Olha para cá, eu abro um parênteses aqui. Eita glória, eu vou entregar o Espírito Santo. Oh irmãos, nós não recebemos poder apenas para sapatear. É bonito, eu sapateio sim, na alegria do Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito Santo para pular. Eu pulo também, é gostoso, nós não recebemos o Espírito Santo apenas para, aleluia, se animar, ou para mostrar para a sociedade que nós é cheio de Deus. É bonito, mas nós recebemos o Espírito Santo para dar testemunho que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo vive, Rei dos reis, Senhor dos... Eita glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deixa eu ver quem vem adorar. Olha o texto bíblico, o contexto. Jesus falou assim: recebereis virtude, recebereis poder, e semeeis as minhas testemunhas. Quando você vai numa causa lá no juiz, ele falou assim: traga 2 testemunhas que viu o caso, traga 2 testemunhas que viu. E Jesus falou: vocês sereis as minhas testemunhas, que eu sou o Cristo, que eu morri, mas ressuscitei, estou vivo para todo sempre, tem a chave da morte e do inferno. Alamando, eita Deus de mistério. Muitos estão desanimando, irmão, muitos estão entristecendo,
Muitos estão deixando de vir para a casa de Deus, para estar, aleluia, em live, ouvindo falsas profecias, ouvindo engano. Não faça isso. Venha para a casa do Senhor, porque você é lenha de Deus, você é altar de Deus. E quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais gente, aleluia, que ama a presença, tem mais fogo, tem mais presença. Deixa eu ver quem vem adorar. Recebereis virtude e semeeis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, aleluia, até os confins da terra. Aqueles homens não tinham internet, aqueles homens não tinham, aleluia, redes sociais, mas impactou o mundo, irmão. Por quê? Porque eles não tinham, aleluia, rede social, mas eles tinham algo que muitos não têm: poder, 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 poder do Espírito Santo, para expulsar demônio, curar enfermo, ganhar almas para o reino. Deixa eu ver quem quer esse poder. As pessoas, irmão, estão precisando de poder de Deus. As pessoas estão precisando do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que muitas vezes eu já fui repreendido nas igrejas por pregar a verdade? Muitos não estão suportando a verdade. Pastor Viana, muitas igrejas não querem mais ouvir o evangelho como ele é. Não querem ouvir o evangelho de cruz, não querem ouvir o evangelho de renúncia, mas o evangelho que foi pregado tem que ser anunciado. Se pregar outro evangelho, a Bíblia vai dizer que é para ter eles como anátema, como maldito, ainda que seja anunciado um novo evangelho por anjo. Não aceite. O evangelho é este que está sendo anunciado: renúncia, cruz, perseguição, mas tem a coroa de Deus preparado para aqueles que perseverar. Deixa eu ver quem vai perseverar. Aleluia. O alvo de Jesus Cristo, rogar ao Pai, foi para consolar aqueles que iam ser perseguidos por causa do reino. Satanás, ele não quer que eu e você alcance o reino, irmão. Ele vai fazer de tudo para eu e você não alcançar o reino. Tem gente, aleluia, que vai sentar num trono, irmão. Você sabia disso? Vai julgar as nações. O que nos aguarda, irmão, aleluia, é lindo. E o diabo sabe, ele vai fazer de tudo para nós desviar. Tem muitas heresias na internet. Tenha cuidado, tome cuidado. Busque orientação do Espírito Santo, busque orientação do pastor Viana, pois é um homem de Deus que tem conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Não vá para o oba-oba de internet, porque tem muitos desviados, tem muitos rebeldes, aleluia, levando as pessoas ao fracasso, levando as pessoas ao desânimo da fé. Persevere no caminho estreito, persevere na santificação, igreja. E a Bíblia vai nos mostrar, aleluia, pastor Viana, que 500 pessoas viu Jesus ressuscitado, mas apenas 120 perseverou. Só 120 crentes, irmão, perseverou. Observe que era 500 pessoas, mas depois só 120 ficou. 120 crentes cheios do Espírito Santo. Não é multidão que Deus vai usar nessa última hora. É você, é você, é você. Podia estar cheio aqui, mas ia blasfemar, ia sair blasfemando do pregador, porque não suporta a verdade. Aleluia. O apóstolo Paulo falou, aleluia, ao seu filho Timóteo na fé: pregue dentro do tempo e fora do tempo, porque vai chegar a hora que muitos não suportarão a verdade, muitos não vão querer ouvir a verdade, mas quem quer morar no céu ainda ama a verdade, ainda ama a verdade. Deixa eu ver se aqui tem, deixa eu ver, ali tem, ali tem, ali tem, olha lá, olha lá, olha lá, meu Deus. Eu sou crente pentecostal até o tutano, irmão, e eu prego desse jeito, com microfone, sem microfone. Eu gosto de sentir a presença. Eu acredito que Davi, ele sentia tanto gozo, que ele tinha medo de perder a presença. O que tem de crente já perdeu a presença, porque crente até o diabo é, irmão.
Os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Crente que tem o Espírito Santo, ele tem temor de Deus. O que está faltando nessa nação é o temor a Jesus, é o temor a Deus. Amanhã eu peço perdão, e se não houver amanhã, vamos consertar hoje. Vamos colocar nossa vida em ordem hoje. Você sabe se amanhã você está vivo, se eu estou vivo, não é verdade? Apostasia, irmão, muito grande. Estive ali no estado de Goiás, Goiânia, capital. A gente vê a apostasia, as pessoas brincando com Deus, as pessoas zombando do Espírito Santo. Irmão, tenha temor do Espírito Santo. Não fale o que Deus não mandou. Não queira agradar homem, não queira agradar pastores. Muitos não querem mais chamar eu para pregar, porque eu vou falar o que Deus mandar. Porque meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com o Espírito Santo, meu compromisso é com almas. Muitos estão perecendo no pecado, muitos estão pensando que está firme e está caído, muitos estão pensando que está na presença, está longe de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo assim: vem comigo, vem comigo na revelação, vem comigo, vem. Eita glória, eu estou sentindo a presença dela aqui. Só quem vem adorar e ser cheio. Quando Deus quer, pastor Viana, Ele me usa na revelação. E eu dou minha cara a bater. Se eu falar um coisa, se eu não cumprir, eu paro de pregar. Eu vou me converter de novo. Se Deus me revelar a doença, que um câncer, a pessoa vomita. Você já viu a pessoa vomitar a doença macumba? Por quê, irmão? Esse negócio de Deus revelar e não cumprir não foi Deus. Deus não se deixa escarnecer. Se Deus não revelar, fique quieto, dê um tapa na sua boca, morda a língua, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. O diabo está aplaudindo muitos que dizem ser cristão, que está mentindo no nome do Espírito Santo, está mentindo e fala assim: é isso aí, meu filho, porque quem mente é filho do diabo. E muitos estão se entregando, muitos estão se apostatando. Fica a palavra. A profecia é a palavra, irmão. Eu sofri um acidente com a minha esposa, vindo para Guanabi de moto. Quem ficou sabendo? O livramento foi grande, irmão. Nós bateu numa carroça, chama charrete, né? Nós bateu numa charrete. Eu vi um vulto azul. Tentei desviar, pegou de rapão. A carroça acabou. Quebrou a carroça todinha, virou a carroça, quebrou a carroça toda. E a minha esposa voou da moto. A minha perna, eu falei, quebrou meu fêmur, quebrou a minha coxa, sei lá como é que chama. E eu perguntei: Espírito Santo, quebrou? O Espírito Santo falou: nenhum dos teus ossos será quebrado. Deixa eu ver quem é grato a Deus pela minha vida. Chegamos na UPA, vamos tirar a rocha. Eu falei: pode tirar, mas não quebrou nada, porque, aleluia, aquele que examina por dentro já falou comigo. Deus fala, irmão. Mas os homens estão distantes de Deus. E quando a gente está distante de Deus, não ouve a voz do Espírito Santo. Deus ministra aqui, Deus ministra aqui, Deus ministra aqui, Deus ministra aqui. Deus não mudou. E se Deus não falar, Ele manda um anjo. Se eu for falar, pastor Viana, as minhas experiências com Deus, nós passamos a noite toda aqui. É bom demais servir a Deus. Não é fácil, mas é bom. Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Sou outro hipócrita. Quem é crente de verdade, irmão, tem levante, tem perseguição, tem calúnia, tem ódio. A pessoa olha a sua cara: eu odeio esse cara. Você não sabe por quê, mas é porque você tem a luz, você tem a presença do Espírito Santo. Jesus falou: eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, não é só um momento, é para sempre. A Bíblia vai dizer, cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos aguardando a promessa. Porque crente de verdade, irmão, ele não olha o tempo, ele crê na promessa. Abraão creu na promessa. E a Bíblia diz, aleluia, que de repente, fala, de repente,
Eu venho profetizar na tua vida que o de repente de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer no teu ministério. Deixa eu ver quem crê nessa palavra. Deus de repente, não é na tua hora, não é na minha hora, é na hora de Deus, irmão. As pessoas ficam ansiosas, e a ansiedade traz depressão, opressão. Para de ser ansioso. Jesus repreendeu, falando: não ficar ansioso pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Quem está na tua vida é Deus. Se Deus está na tua vida, fica em paz, irmão. Eu aprendi a descansar no Senhor. Deus usou o pastor aqui para assim: olha, colocaram um cadeado, mas Deus está abrindo esse cadeado. Eu creio, pastor. Ele não sabia o que eu estava passando. É verdade. Muitas igrejas missionárias não querem ouvir o pastor Edgar pregar, porque não querem ser repreendidos, querem ficar no erro, querem ficar no engano. Fique. Vocês não querem ouvir o pastor Edgar, o bêbado, a prostituta, a lésbica, o homossexual ouve, e o Espírito Santo faz a obra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, começaram a falar em outros idiomas, porque ali havia várias nações reunidas para adorar o Santo de Israel, para prestar um culto de adoração pela colheita. Era 50 dias de festa da Páscoa, depois vinha o dia de Pentecoste, o dia da colheita, e ali reunia as nações que moravam ao redor, que falavam em outros idiomas, e aqueles homens simples, homens, aleluia, que não era estudado, não era poliglota, começaram a falar em novos idiomas. Alguém teve aqueles homens como embriagado. Eu quero te dizer, irmão, que Deus vai levantar homens de coragem, homens que não se vendem por um prato de lentilha, homens que não se vendem pela oportunidade. Pessoas estão mentindo para ganhar oportunidade nas igrejas, mas eu prefiro perseverar na palavra, eu prefiro obedecer o Espírito Santo, eu prefiro ser amado e reconhecido no céu, do que ser amado na terra, reconhecido na terra e aborrecido, Pai. Deixa eu ver quem está entendendo. Seja simples, irmão. Se Deus quiser te levantar, Ele te levanta. Se Deus quiser soprar o teu nome, Ele sopra. Se Deus quiser te dar um carro novo, Ele te dá uma casa, Ele te dá. Mas buscar primeiro o reino de Deus. A nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos, pastor. Nós somos peregrinos, vai passar. E está quase chegando a nossa hora, viu? Se prepare, prepara a tua vida, prepara a tua bagagem, porque eu estou preparando a minha. Meu alvo é o céu. Deixa eu ver quem, aleluia, quem tem essa esperança. Deixa eu ver. O que é 70 anos para Deus, pastor? Nada. Ó, nós, irmão, estamos indo embora. Uma geração nova está se levantando. Esse pouquinho de tempo que você tem, dê testemunho de Jesus Cristo. Dê testemunho de Jesus. Fale de Jesus. Não queira se corromper com esse povo que está pensando que tem compromisso com Cristo. Eu nem quero pregar nessas igrejas com essas mentiras cheias de demônio. Eu prefiro pregar na rua. Eu prefiro pregar nas praças. Pastor, Deus abençoa, pastor, pelo convite. Amém? Quem cuida de você é Deus. Quem coloca saúde, quem protege você dos vírus, das doenças é Deus. O homem perdeu a saúde e perdeu tudo. O homem perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Eu duvido um homem que vive em prostituição ele ser feliz, não é. Uma mulher que vende o corpo ser feliz, não é. Um homem, uma mulher milionária sem a presença de Deus é um miserável, irmão. Você é rico, você, aleluia, tem alegria que o dinheiro não pode dar, que a bebida
que a droga não pode dar é Jesus de Nazaré. Você pode se alegrar, irmão, você pode, aleluia, glorificar Jesus, porque você tem. Eu tive experiência com isso. Jesus me tirou lá do lamaçal de pecado, da idolatria, da prostituição. Eu tinha amigos, tinha mulheres, bebia, fazia tantas coisas, mas era vazio. Era triste, era depressivo, pastor, porque eu sabia, se eu morresse daquele jeito, eu ia direto para o inferno. O homem que vira as costas para Jesus é o inferno, irmão. Só tem dois senhores nesse mundo, só tem um céu e um inferno, só há um caminho verdadeiro e um que leva à perdição, e muitos estão entrando por esse caminho. Eu vou perseverar na palavra. Quem vai perseverar comigo? Quem não vai se vender por um prato de lentilha, não se venda. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eita, decanta labaia. A Bíblia vai dizer que quando Israel pecou, adorando o bezerro de ouro, aleluia, Moisés intercedeu por aquele povo. Aí o Senhor falou assim: Moisés, aleluia, eu vou descer e vou consumir aquele povo, e eu vou levantar uma nação maior e mais poderosa. Eu quero te dizer, irmão, aleluia, que Deus, ele não olha para a multidão, Deus, ele olha para mim, Deus olha para você. O seu compromisso com o Espírito Santo nessa noite. Ai, eita, estou ouvindo, aleluia, um mistério forte de fogo aqui, irmão. Fogo. Deixa eu ver quem quer mais desse fogo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus falou assim: Moisés, eu não vou com esse povo para que eu não consuma esse povo, porque Deus tem um fogo consumidor, irmão. Tem um fogo do Espírito que queima o pecado, mas também tem um fogo que mata. E a Bíblia vai dizer, meus santos, que, aleluia, Moisés intercedeu. Aí você, ó, se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do teu livro. Ó, aí o Senhor falou: não, Moisés, eu risco o nome daquele que pecar contra mim. Ó, toda vez que o homem e a mulher de Deus, que conhece a palavra, peca, o seu nome é riscado. Tome cuidado, ande com fidelidade, esforça, irmão. O reino do céu é tomado por esforço, o caminho ainda é estreito. Vamos perseverar. Abraça teu pastor, porque as igrejas estão sendo fechadas, muitos ministérios estão sendo fechados, bares estão sendo abertos, prostíbulo está sendo aberto, casa de jogo está sendo aberto. O mal, irmão, está aí. Olha o tanto de mortandade todos os dias, pessoas perdendo a vida por causa da droga, por causa do alcoolismo. A pessoa bebe 2, 3 dias, fica aéreo e morre e tira a vida do cidadão ainda. Jesus está voltando, e só vai quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Vamos perseverar, vamos pregar o Evangelho como ele é. Mas vai ser odiado, muitos não vai gostar da gente, muitos estão aí no erro, na prática do erro, na mentira, não vai gostar de mim e de você. Mas Jesus gostando, tá bom demais. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Aplaude a Jesus de Nazaré. Deus abençoe, pastor. Continua.